Amém. Amém. É interessante porque eu nem sabia, né, qual seria o devocional antes de ter preparado esse estudo e tem tudo a ver com isso, na verdade é sobre isso. E calhou aí de eu ser o primeiro aí, né, de abrir esse... Não de abrir, que a gente já teve o culto ontem, né? Mas já a primeira palavra, né? O primeiro ensino. E tem tudo a ver com isso, né? E algo que Deus colocou no meu coração, tenho certeza que foi Ele. E tem tudo a ver com esse texto, porque eu vou falar um pouquinho sobre essa santificação, sobre essa separação para o Senhor, né? E como a gente viu no devocional ali, o texto diz, olha, tira o peso, né, e luta contra esse pecado, para que você possa caminhar, para que você possa chegar, né, segundo aquela corrida que lhe foi proposta, e diz assim, com alegria, né, existe uma consequência quando a gente consegue tirar os obstáculos, e quando a gente consegue se livrar disso. Eu queria começar lendo, antes da gente orar, Josué 3:5. Tem tudo a ver com esse texto que a gente acabou de estudar, né, de compartilhar no devocional. Josué aqui era o líder, né, líder do povo ali de Israel, depois de 40 anos no deserto, depois de tantas lutas, tantas guerras, tantas frustrações. E aí chega e Deus fala, olha, no dia seguinte a gente vai chegar. Como se Deus falasse, ó, chegou o seu dia. Amanhã você vai passar o Rio Jordão, amanhã você... com todo esse povo vai atravessar o rio, vocês vão conquistar, chegou o tempo. E Deus deu toda uma direção para Josué ali, como seria, leva os sacerdotes na frente e tal. Mas isso aqui, Deus não falou para Josué, Josué falou para o povo. E Josué chega para o povo e fala, olha gente, vamos nos purificar. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Josué entendia que era impossível Deus fazer maravilhas enquanto ainda existia pecado. Enquanto ainda existia ali as impurezas. E ele fala, olha gente, vamos nos purificar, porque amanhã tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. E eu primeiro queria orar com você, queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Amém, Senhor. Eis aqui a tua palavra, Senhor, eis aqui os teus filhos, Senhor. Senhor, nos ensina, Senhor. Nós temos o privilégio de aprender com o Senhor, Senhor, porque o Senhor é o dono da palavra, o Senhor é a própria palavra, Senhor. Toca aqui em cada coração, Pai. Quebra cada jugo, liberta-nos, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Que a gente possa sair dessa manhã, desse tempo, desse retiro, Senhor, livres, literalmente livres, Senhor. Senhor, se move aqui com liberdade, Senhor, apesar de mim, Senhor, o Senhor possa se manifestar aqui no nosso meio, tocar os corações, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Cantei muito aqui, fiquei com sede. Imagina o Mateus cantando, ainda tem que pregar depois, hein? A gente canta ali, já fica sem voz, já. Mas a primeira coisa que eu queria que a gente gerasse aqui na nossa mente hoje é uma expectativa. Né? Como a Cíntia falou, como a Madi falou, que foi o que o Senhor falou aqui, né? Através da sua palavra, foi o que o Josué falou, olha, se prepara porque Deus vai fazer maravilhas. Né? A primeira coisa que a gente precisa é criar uma expectativa, né? Porque senão a gente não faz, né? Como a gente leu lá em Romanos, né? Existia uma expectativa, existia uma alegria na corrida, e por isso eles se livraram do peso, e por isso eles lutaram contra o pecado. E Josué diz aqui, olha, santificai-os, porque amanhã, né? Amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Eu creio que Deus realmente vai fazer essas maravilhas, eu creio num tempo de libertação, eu creio que não é à toa que Deus colocou esse tema, esse propósito, né, esse assunto para a gente estar estudando esses dias.
Deus não faz nada por acaso, né? Deus não escreve nada por acaso. A palavra diz que tudo que está escrito para o nosso ensino. Então, se a gente está estudando isso, é para que a gente aprenda, né? E como é importante a gente ter o fundamento correto. Porque quando a gente tem um fundamento errado, a gente cria um pensamento errado e a gente vai agir conforme o nosso pensamento, né? Então, cada um tem opiniões, existem muitas opiniões por aí, mas quando a gente tem o fundamento certo, baseado na palavra, a gente vai poder entender certo e agir certo de acordo com aquele fundamento, né? E hoje eu queria falar sobre essa santificação. Purificação, santificação, né? A palavra no seu original significa ali separação. Então, o que Josué falou, olha, se separem, se limpem. Eles estavam ali num camp, né? Num camp de guerra. Eu lembro uma vez o pastor Luiz falando que uma das palavras do original ali é tire as fezes, né? Porque você imagina que eles estavam ali acampados. Então, ó, limpa esse campo todo aí, porque com essa sujeira toda eu não posso me manifestar, né? É claro que a gente está falando aqui de algo espiritual, mas existe uma santificação que é necessária a gente passar, para que a gente possa experimentar o que Deus tem. Quando eu me converti, esse era um dos principais assuntos, né? A gente falava muito de santidade, né? E a gente tinha sempre um peso. Nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que estou desagradando a Deus? Será que isso que eu faço está certo ou está errado? Às vezes até um pouco exagerado, né? Às vezes vinha um peso, meu Deus, será que o Espírito Santo saiu de mim porque eu fiz isso, falei aquilo? Será que eu vou perder minha salvação, né? E esses assuntos assim, às vezes a gente dava um tropeço e via um peso, que por um lado é um temor do Senhor, né? E a palavra diz que é importante a gente ter esse temor, né? A gente sabe que a gente não precisa viver com peso. A Bíblia também nos ensina que se a gente confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, não é para a gente viver a vida com peso, pelo contrário. Mas existia um temor, né? Existia um desejo de agradar a Deus, um desejo de fazer a vontade de Deus, e isso é a santidade, né? Eu lembro que eu deixei de fazer muitas coisas, e eu lembro que um tempo depois eu entendi, poxa, mas talvez essa coisa aí não tinha problema, né? Joguei algumas coisas fora, talvez não precisasse ter jogado isso, né? E eu lembro que uma vez eu pensei isso, na hora me veio no coração assim, o Senhor falou, mas eu recebi, né? Porque tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, Ele recebe, ainda que não seja necessário, né? Ainda que a gente, poxa, mas né, isso foi um radicalismo, né? A Bíblia não diz isso, mas se eu fiz para agradar Ele, o Senhor recebeu, né? Eu lembro de Davi, quando quis construir o templo, e Deus falou, não, mas não quero o templo, mas tudo bem, só de você querer, eu já fico feliz, eu já vou te abençoar, toda a sua descendência reinará sobre a terra, né, para sempre, o seu trono, e Deus recebe o nosso coração e entrega a Ele. Mas, eu queria que a gente entendesse esse conceito de santificação, que é um conceito um pouquinho amplo, né? E aqui eu vou precisar ser um pouquinho didático, né? Eu vou precisar que a gente entenda aqui o que a Bíblia fala sobre isso, né? Porque existem muitas linhas, muita gente falando coisas por aí sobre isso, como se isso já tivesse acontecido, e você não precisa fazer mais nada e está tudo certo. Mas vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso, né? Primeiro conceito mais importante entender que a santificação está em 3 etapas. Existe uma santificação inicial quando a gente se encontra com o Senhor. Uma vez que a gente aceitou o Senhor, entendeu o seu sacrifício, a Bíblia diz que a gente foi separado para Ele, né? Houve ali uma santificação, ali a gente se colocou debaixo do sacrifício dEle, o sangue dEle nos purificou, né? É o que a Bíblia fala do nascer de novo, a gente ali nasceu para o Senhor. E a partir daí existe um processo de santificação. E no final haverá uma santificação final, que na teologia se chama de glorificação. No final de tudo, quando a gente não tiver mais esse corpo, aí sim seremos plenamente santos, né? Mas é importante a gente entender, a gente vai ver na Bíblia, esses 3 processos, para que a gente entenda onde a gente está nesse processo e para que a gente possa corresponder ao Senhor de acordo com esse processo.
Vamos ler lá 1 Coríntios 1, 1 e 2. Já começa a mostrar esses primeiros dois processos aí. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, né? Ali uma saudação. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e o nosso. A graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O texto acima mostra essas duas etapas, né? Os santificados, falando do passado, chamados para ser santos, né? Ou seja, existe uma etapa, é o que a gente estudou, logo que a gente se converteu, a gente não sei quantos estudaram, na comunidade existia um estudo bem legal, que era a porta, o alvo e o caminho, né? Aos santificados, aqueles que entraram pela porta, aqueles que se encontraram o Senhor, aqueles que foram separados desse mundo, chamados para ser santos. Você foi chamado para andar em santidade. Esse é o processo de santificação. Você já foi santificado, ok? Você se encontrou o Senhor, você se tornou filho, Ele te justificou, Ele te perdoou, mas você agora foi chamado por um caminho de santificação, um caminho de transformação que vai até o final. Essa é a santificação progressiva. Esse é o processo de santificação. E é aí que muita gente se confunde, porque, poxa, mas se eu já fui santificado, por que eu ainda penso isso? Por que eu ainda faço isso? Por que as minhas práticas são essas? E muita gente fala, então eu acho que eu não fui santificado. Então eu acho que isso não funcionou para mim. Mas você só passou pela porta. Agora existe um caminho de transformação para você experimentar tudo aquilo que o Senhor tem. Chamados para ser santos. Mais um texto aí, ó, 2 Coríntios 7, 1. Tá? Eu vou precisar ser um pouquinho didático aqui no início, depois a gente vai caminhar aí com mais fluidez, mas é importante. Nada explica melhor do que a própria palavra, né? Quando a palavra vai entrando, ela vai trazendo clareza naquilo que era dúvida. E quando a gente tem clareza, a gente consegue corresponder àquilo, né? Enquanto aquilo não é claro para a gente tem dificuldade de andar segundo essa luz aí. 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Se a obra da santificação já tivesse sido toda concluída em nós, o que a gente poderia aperfeiçoar? O que poderia ser aperfeiçoado em algo que já foi concluído? Então, quando a Bíblia diz aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios, olha, vamos aperfeiçoar, você já entrou, você já foi santificado, mas agora existe uma santificação progressiva, existe uma transformação que você precisa viver para que tudo aquilo que a Bíblia diz se cumpra. Porque o que a gente experimenta na santificação inicial é no nosso espírito. Jesus fala para Nicodemos, né? Nicodemos fala, olha, o que eu tenho que fazer? E Jesus fala, olha, importa que você nasça de novo. Você já ouviu esse texto? E aí Nicodemos fala, mas como é que eu vou fazer isso? Vou voltar para o ventre da minha mãe? É aqui que Jesus responde, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, ainda que você volte para o ventre da sua mãe, você vai nascer na carne de novo. A questão não é o novo nascimento natural. E ele fala assim, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, esse novo nascimento é o nascimento do Espírito. É o nascimento que a gente nasce no Senhor, né? Esse é o grande mistério do Evangelho. Porque Ele fez uma nova natureza em nós quando a gente morreu. O Espírito dele passou a habitar em nós. Ele renovou o nosso Espírito, mas essa carne continua. E ele fala, olha, o que é nascido da carne é carne. Não vai ser esse tipo de nascimento. Mas o que nasce no Espírito, o que nasce no Senhor,
esse sim viverá pelo Espírito, né? Mas o grande mistério é que a carne continua existindo, né? Essa é a grande luta. É como se ele falasse, olha, a semente de Adão ainda está em você, né? A nossa semente, né, do pecado original. Todo mundo que nasce, a Bíblia diz que a gente já nasce em pecado, né? Porque esse DNA do pecado já está na humanidade. Por isso o mundo está como está, né? Mas para que resolvesse isso, o Senhor mudou a nossa natureza no Espírito. Nascemos nele, passamos a andar com ele. Mas a carne continua, né? Eu não sei quem falou, mas eu sempre achei muito interessante esse texto, né? Quando o cara foi se batizar, ele fala isso, né? Eu fui matar o velho homem, mas ali eu descobri que o velho homem sabia nadar, né? Mas é isso, porque a gente nasceu de novo, isso é real, isso é vivo, mas é no Espírito. Mas o velho homem continua, a nossa carne continua. E é aí que muita gente fala, poxa, mas por que eu estou fazendo isso ou pensando isso? Então isso não valeu para mim, então eu não nasci de novo. Não, calma, você só entrou pela porta. Existe agora um processo, existe um processo de santificação. Existe um processo onde a gente vai matando aos poucos o velho homem. A Bíblia diz que existe um cativeiro de corrupção na nossa carne. Então você imagina uma nova natureza, que é o que a Bíblia diz, que a gente tem uma nova natureza, ou seja, a natureza de Cristo veio nos encher, veio habitar em nós, mas ela está presa dentro de um cativeiro, de uma prisão, que é a velha natureza, que é a nossa carne, né? Que é tudo isso que a gente pensa, que a gente quer, que a gente deseja. Só que o grande lindo disso tudo é que hoje a gente não precisa ser mais dominado por ela. Hoje a gente pode deixar que a nova natureza domine sobre o velho homem, governe sobre o velho homem. Isso é o processo de santificação, né? Não existe uma condenação nisso. E muitas vezes a gente entra nesse ciclo. Ah, não, é porque eu sou assim. Ah, é porque a minha carne é fraca. Você sabe, né? Porque, né? E a gente entra nesse caminho, nesse engano. Só que a Bíblia tem solução para isso. Vai ser uma guerra? Vai ser uma guerra até o final. E por isso que eu falei que existem etapas, porque existe ainda a etapa final, onde a gente não vai ter mais esse corpo, né? Onde a natureza pecaminosa vai ser totalmente retirada. Eu queria que a gente lesse lá em Filipenses 3, 20 e 21. Olha lá. Vamos lá. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para ser semelhantes ao seu corpo glorioso. Aí acabou. Aqui essa carne pecaminosa aqui, né, tá diferente ali? Isso aí. É isso aí. O qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar de si todas as coisas. Né? Está falando sobre a transformação desse corpo aqui, ó. O último a ser vencido, a nossa carne. Aí essa guerra toda não vai ter mais, né? Esse desafio todo que a gente tem hoje não vai ter mais. Então existe uma boa notícia nisso, né? Existe uma boa notícia a gente entender que é possível ainda nessa vida a gente não viver dominado pela nossa carne, a gente não viver dominado pelo nosso desejo, mas a gente viver dominado pelo Senhor, por essa nova natureza. Romanos 7, né? Vamos ler, Romanos 7, 24 e 25. Miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Justamente o apóstolo Paulo novamente falando sobre isso. Gente, como é que eu vou me livrar disso aqui? Não é possível. E muita gente para aí, e muita gente vive a vida baseada nisso aí. Pô, eu sou miserável mesmo, né? Eu só penso coisa errada, minha carne só faz coisa errada, mas é depois, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então a gente não precisa parar aqui. A gente precisa entender, a nossa carne tende para o mal, os nossos desejos normalmente são para o mal, existe uma raiz pecaminosa na nossa carne, mas existe uma nova natureza em Cristo Jesus que a gente pode usufruir, que a gente pode vencer. Romanos 8 todo vai falar sobre essa nova natureza, vai falar sobre a lei do Espírito da vida. E eu quero ler só esse, porque a lei do Espírito da vida de Cristo Jesus me livrou da morte. Ou seja, não estou mais condenado a isso. Né? Quando Paulo dizia, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. E aí eu vejo muita gente falando, né? E eu já falei muito, pô, eu também sou assim. Aquele bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não queria, eu acabo fazendo. E a gente para nisso, achando que isso é o natural dessa vida. Mas ele termina falando, mas graças a Deus pela graça. Ou seja, eu não preciso mais ser escravo daquilo do meu corpo, não preciso ser mais escravo do meu desejo. Existe um caminho do Senhor de transformação. Entendendo isso, que existe uma santificação inicial, existe um encontro com o Senhor. Ali eu entro por uma porta, ali eu sou separado para Ele, ali o sangue dele me perdoa, ali eu não tenho mérito nenhum, na verdade em nenhum processo eu tenho mérito, mas ali eu não tenho nem a responsabilidade, eu só preciso aceitar, eu só preciso entender o que Ele fez por mim. E ali eu entrei por essa porta, e ali Ele me limpou, e ali Ele me perdoou. E ali ele me chama de filho, ali eu fui adotado, ali houve uma filiação, ali eu me sinto amado, ali eu fui santificado. Mas aí existe agora um caminho. E é sobre esse caminho que a gente vai falar hoje. Isso aqui foi só uma introdução para que você entendesse o que é isso. Porque senão você tem que se santificar. Aí você vê outros falando assim, não, mas eu já fui santificado. A outra, mas como é que é isso? Eu tenho que esburrar o meu corpo, né? O Paulo chega a falar isso, mas não é isso também. Como é que é isso? Como é que é esse processo? Então eu entrei, fui santificado, agora existe um processo, existe um andar com Deus, onde eu vou aprender as verdades de Deus, onde eu vou ser transformado. Onde essa nova natureza vai subjugar a velha natureza. Isso é tão real porque a Bíblia tem tanta orientação de comportamento. E se eu já tivesse sido santificado, a Bíblia não precisava falar como é que eu tenho que agir. Né? Não, já fui, está tudo certo. Não existe nada mais que eu possa fazer porque eu já passei pela porta e eu já fui justificado pelo Senhor. Mas você vê a Bíblia o tempo inteiro nos dando orientação de comportamento, ou seja, existe uma maneira nova de viver que eu preciso aprender e que eu preciso viver com o Senhor, de acordo com essa porta que eu passei. Só isso já é um motivo da gente entender que a gente precisa ser transformado, que a gente precisa mudar, né? Então vamos ler lá um exemplo disso. Efésios 4, 22 e 25. Então, se para entrar pela porta eu não tive nenhuma responsabilidade, agora nesse processo de santificação eu tenho. Agora existe uma responsabilidade minha e sua de sermos transformados. Na santificação final também não, já é uma obra concluída, o Senhor já prometeu, vai acontecer, a gente só precisa permanecer. Mas nessa do meio, nessa etapa do meio, a gente precisa entender que existe um processo. E nesse processo, não é que é mérito nosso, mas existe uma responsabilidade minha e sua de viver a vontade de Deus. Existe uma responsabilidade nossa de sermos transformados. E a Bíblia não nos pede nada que ela não nos ensina como viver. Então a gente vai entender aqui como é que a gente consegue viver isso.
quanto à antiga maneira de viver. Dispansa, tá aqui, tá escrito. Como é que é? Olha aí, olha aí. Ali está melhor, vamos ali que está melhor. Isso aqui está uma versão do hebraico misturado com o aramaico. Quanto à imagem antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a nossa carne, que se corrompe segundo desejos enganosos. O próximo aí, 20, continua até o 25. E se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Até aí o 25 está aí, perfeito. Ou seja, vocês foram instruídos que existe uma nova maneira de viver. Vocês vão ter que deixar de viver como vocês viviam. Então, ou seja, houve uma santificação inicial, conheci o Senhor, né? Estou aqui. Agora existe uma maneira de viver. Por isso que a gente fala a porta, alvo e o caminho. Agora a gente está no caminho. O alvo é lá, né? Vamos alcançar o Senhor. Mas existe um caminho, que existe uma nova maneira de viver no caminho. E eu lembro muito bem disso quando eu me converti. Eu falei, caramba, tudo que eu aprendi agora é o contrário. Né? É desaprender para aprender de novo. Né? É como a gente, quando vem morar nos Estados Unidos, a gente chega aqui, meu Deus, não sei fazer nada. Não sei nem ir no banco. Né? Eu era tão independente, fazia tudo. Faz negócio, vai lá, faz aqui. Eu chego aqui, eu não consigo nem falar oi para uma pessoa. Se ela fala alguma coisa, eu yes, não sei nem se é no ou yes. Agora já melhorei. Agora a gente... mas é uma sensação de criança. Aí você vai no banco, você, como é que até o banco aqui é diferente. Então, é isso, é uma nova maneira de viver. Essa santificação progressiva é uma nova maneira de viver. E é o texto que o texto está falando, vocês vão deixar de viver como eram, tá? E existe agora uma nova natureza. E é a partir dessa nova natureza que vocês vão começar a viver. Por isso que diz, olha, tira, se revestir da nova e tira a velha. Na minha versão diz, despoja a velha. Tira essa roupa que você tinha e vamos botar uma roupa melhor. Tira a camisa do Flamengo. Olha aí, olha aí. Olha aí, tira a camisa. Vamos botar do Vasco. Tem até cruz no Vasco, tem até cruz, meu. Meu Deus. Despojar do velho homem, remover, tirar do caminho. É isso que diz no original, né? Ou seja, antes a carne governava, agora o Espírito governa a carne. É isso que mudou, né? É isso que ele fala, olha, você precisa nascer de novo. Mas que maluquice é essa? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Não é isso. O que nascido da carne é carne. A gente é carne, gente. A carne está aqui. Não se escandalize do que você pensa, tá? Isso é só carne. Não se escandalize às vezes do que você até faz. Isso é só carne. Mas Jesus habita em você se você aceitou Ele. Então você precisa dar lugar a Ele, né? E isso tudo é o que a gente está falando aqui, de preparar o caminho. Mas eu preciso entender, calma aí, Deus está aqui, né? O Espírito Santo habita em mim, eu nasci de novo. Se eu encontrei Ele, eu nasci de novo. Mas existe um processo que Ele quer que eu mude, para que eu possa experimentar o que Ele tem. Foi isso que Josué falou, olha, purificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no seu meio. Ou seja, se você não se purificar, amanhã não vou poder fazer. É isso que o texto está dizendo. Se você não se livrar disso, ainda que eu queira fazer, né? Por isso que Jesus morreu, gente. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas a gente estava morto literalmente? Não. Muitas vezes quando a Bíblia fala de morte, não é o fim da existência, é uma desconexão. Quando Deus falou para Adão lá, ó, se você pecar, certamente você morrerá. Ele morreu na hora ali? A Bíblia diz que ele viveu quase 900 anos, ou mais de 900 anos. Mas ele se desconectou.
E o nascer de novo é essa conexão. Jesus morreu para que a gente tivesse novamente uma conexão. Então agora a gente não está mais morto, a gente está vivo no Senhor. A gente tem uma nova vida, uma nova natureza, mas ainda existe uma carne. Ainda existe aqui uma batalha a ser vencida. Só que hoje, nos dias de hoje, nos dias do Senhor, a gente tem tudo que precisa para vencer. Tudo que você precisa para vencer essa natureza, o Senhor já nos deu. Tinha um texto que eu acho que eu pulei. Eu queria ler, mas tudo bem. Nós temos o Espírito que habita em nós. Nós temos a graça, e é aqui que entra muita confusão. Muita gente usa a graça como uma desculpa para viver uma vida de pecado. Ah, não, mas por causa da graça, não é mérito meu, eu faço tudo errado, que eu sei que é errado, mas existe uma graça, então não é mérito meu, né? Você se acha muito bom porque você acha que é mérito seu, né? A graça é simplesmente uma força do Senhor capacitadora para eu viver a vontade dele. Não é uma desculpa para eu viver no erro. Senão não fazia sentido, gente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Aí você fala, pô, então eu sou igual a ele, tá tudo certinho, tá ótimo. Mas ele diz, mas graças a Deus pela graça. Mas existe uma graça que não me torna escravo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e dos meus desejos. Senão não faz diferença, gente. E é importante, né? Eu comecei falando isso, ter esse temor. Né? A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. É ali que a gente começa a entender, né? E ainda que, né, no início, às vezes, um temor exagerado, mas era um coração que queria agradar ao Senhor, e é importante a gente ter isso. Às vezes a gente vai viver numa vida com uma prática do pecado. Gente, pecar todo mundo vai, né? Errar todo mundo vai. A Bíblia diz, aquele que não tem pecado já pecou porque é mentiroso, então a gente peca, né? Mas a gente não precisa ser mais escravo do pecado. Viver numa vida, numa prática de algo errado o tempo todo. Porque às vezes a gente vive como se o pecado fosse impossível ser vencido, né? Como se a tentação não pudesse ser vencida. Mas é o que a Bíblia diz, é o contrário, que a tentação é humana, é a nossa carne que tenta. Mas existe um socorro que não é humano, é um socorro espiritual, é o oposto. É como se Deus falasse, olha, eu entendo que existe uma fraqueza aí, mas eu tenho todo o poder para te socorrer nessa fraqueza. Eu tenho uma nova natureza à sua disposição para que você não viva escravo dessa fraqueza. E às vezes a gente não vê consequências imediatas do nosso erro, a gente começa a achar, mas está tudo bem, então, não deu nada, não morri. Né? É aquilo, se você pecar, certamente morrerá. Aí você fez tudo errado, e não morri, deu bom. Deu green, como diz o Theo, não aconteceu nada, né? Mas vamos ler esse texto aqui, sempre me deu temor, vamos ler aí. 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Na minha versão, um pouquinho diferente, né? Mas é isso, existem pecados que a gente vê, está na cara, né? É exposto, e a consequência também, normalmente, ela é notória, né? Você já vê ali. E existem outros que dizem que é só depois.
né? Só depois será notório, só depois será exposto. E aí, às vezes a gente acha que, então não aconteceu nada, né? Então está tudo bem, não preciso me preocupar, já que não foi notório, ninguém viu, e não aconteceu nenhuma consequência na minha vida, seguirei a minha vida, passou batido, né? Mas no Senhor nunca passa batido. Vamos ler lá Romanos 8, 5 e 6. Era esse o texto que eu tinha pulado, que assim, isso é o mais importante. Eu fui didático, talvez chato para alguns, talvez complicado para alguns, mas a grande boa notícia é que existe um caminho, que não é na nossa força, que não é no nosso esforço, ainda que a gente tenha responsabilidade nisso. É uma obra que só Deus pode fazer. É uma obra que só o Senhor pode fazer. Romanos 8, 5 e 6. Eu queria... essa versão aí mesmo, tá bom. Essa versão não é igual a minha, essa aí eu vou até ler no meu, vamos lá. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Só até aí. O que o texto está dizendo aqui? O que a gente já entendeu? Existe uma nova natureza no Senhor. Eu nasci de novo, meu espírito está renovado, mas existe uma carne aqui que é ruim, que é zoada, que quer me levar sempre pro errado, para as coisas que não agradam a Deus. E o Romanos diz assim, ó, mas o pendor, o que é o pendor? É o inclinar. Se eu me inclinar para as coisas do Espírito, eu vou viver as coisas do Espírito. Se eu me inclinar para as coisas da carne, eu vou viver as coisas da carne. Então, qual é a minha responsabilidade? Me inclinar. O que a gente está fazendo aqui? Se inclinando, né? Porque às vezes parece que é impossível. Mas o que o texto fala, olha, se inclina. Eu sei que não está em você essa capacidade, mas simplesmente se inclina. Simplesmente me busca, né? Simplesmente esteja aqui comigo. Eu vou fazer essa obra, mas você precisa se inclinar. Você precisa só virar um pouquinho assim, Senhor, eu quero, você sabe que está difícil. Eu falo, não, tá bom, você se inclinou. Está mais para lá do que para cá, então já está bom. Não pode ficar no muro, né? Você já ouviu falar no muro, né? O muro é do cabeça, não pode ficar no muro. Só inclina um pouquinho assim, e Deus já te pega aqui. É isso, mas essa é a imagem. Quando ele falou, se inclina para as coisas do Espírito. Que eu vou te ajudar, que eu vou ser com você, porque você tem uma nova natureza que vai te capacitar. Porque existe um Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em você, que vai te ajudar a chegar nesse lugar. Mas você precisa se inclinar, né? A gente... Antes desse retiro, né, a gente realmente teve uma expectativa, gerou em nós uma expectativa de que Deus faria grandes coisas. O que a gente fez com essa expectativa? Se preparou. Né? Essa semana lá em casa, todo mundo fez jejum, as crianças, Diana, eu, em várias outras casas aqui. O que é isso? É a gente se inclinar para o Espírito. Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer, então eu vou me inclinar. Eu não quero ser um obstáculo, não foi isso que a gente estudou no devocional. Eu não quero botar nenhum obstáculo para que o Senhor se manifeste. Quem faz é Ele, não sou eu. Mas o meu papel é inclinar o meu coração. O meu papel é falar, Senhor, faz, eu estou aqui, eu quero. Você sabe que em mim, em nós aqui não existe capacidade nenhuma de fazer nada que é certo. Mas no Senhor que habita em mim existe. Então, para que eu possa vencer isso, eu me inclino para você. Eu vou de ladinho aqui, vou de ladinho. E aí o Senhor faz. É uma obra dele, gente, não é uma obra nossa. Mas existe uma responsabilidade que é nossa. A Bíblia diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Aí diz assim, quem semeia para o Espírito, colhe a vida eterna. Quem semeia para a carne, colhe destruição. Gente, não se engane, né? Aquilo que eu falei, não ache que porque talvez sua vida esteja tudo bem, se você tem semeado, se você tem vivido para a carne, uma hora essa conta vai chegar.
A gente precisa falar disso, né? A gente precisa falar que existe um caminho de bênção e de maldição. Sempre existiu, isso não mudou porque Jesus veio. Jesus facilitou, Ele é a porta para que a gente entre e Ele faça. Mas existe uma responsabilidade. Se eu, por livre e espontânea vontade, escolho viver pela carne, vai haver uma consequência de destruição, né? De Deus não se zomba. Então, se a gente tem uma expectativa de que Deus faça grandes coisas na nossa vida, nesse lugar, a gente precisa ter essa consciência. O que eu preciso mudar? Qual é a minha responsabilidade? Como é que eu me inclino para o Senhor? Uma das coisas que Deus restaurou nesses últimos tempos, eu creio até na vida da igreja, é esse entendimento correto, né, de lugar de filho, de posicionamento, de entender o que Deus já fez por nós. E isso muda muito, né? Porque como eu falei no início, às vezes, né, caminhando com o Senhor, eu sempre ficava pensando, puxa, será que Deus me largou? Fiz alguma coisa errada? Será que Deus me abandonou? Será que eu perdi o Espírito? E esse tipo de pensamento. Mas hoje eu sei quem eu sou em Cristo, o que Ele fez por mim, né? E você precisa saber que você é filho, que você é amado. Ninguém ama um filho mais ou menos porque ele é bom ou ele é ruim, né? A gente tem 2 filhas, não importa se uma tira uma nota melhor, se outra tira uma nota pior, ninguém vai ficar assim, ah, não, eu amo você porque você é uma ótima aluna. Né, Valentina? Se nunca tem problema faltar, não tem problema, não tem nada. Ué. Mas como assim não tem problema? Aí a Vitória, bonita, tá chovendo, tiroteio, ela não tem que ir para aula. Falo, não, filho, não precisa, não, tem que ir. Um filho é diferente do outro, gente. O amor de Deus é o mesmo, não muda, não tem a ver com mérito. Não tem a ver com mérito. Mas é importante a gente entender, para que a gente se relacione com Ele, a gente precisa ser transformado. Não existe, né, e por isso não existe manifestação de Deus no meio de uma vida de pecado. Existe um chamar de Deus, Deus nos chama como a gente é. Mas a gente não pode continuar como a gente é. Deus ama todo mundo igual. Quem não conhece Ele, quem odeia Ele, Deus ama quem odeia Ele, quem xinga Ele. Mas para você caminhar com Ele, você precisa ser transformado. Tá? Você precisa ser transformado. Você precisa deixar que Ele te transforme. Porque sem santificação a gente não tem autoridade para viver como filho. Nossa própria consciência nos acusa, né? Se a gente vive uma vida de erro, nossa própria consciência nos acusa e a gente não consegue viver livre. A autoridade que se tem na terra, no nome de Jesus, vem por uma vida separada para Ele. E por isso Josué falou lá no início que a gente leu, né? Olha, se purifica, para que a gente vença essa guerra. É isso que ele está falando. Se purifica, porque amanhã Deus vai abrir o mar e a gente vai entrar lá e a gente vai vencer. Mas a nossa força está na nossa purificação. É isso que ele está falando. A nossa força está na gente se santificar para Ele, se separar para Ele. Jesus, quando caminhou aqui na terra, né, caminhou como um homem. E todos falavam, olha, esse cara fala diferente. Ele fala como quem tem autoridade. Você fala, mas ele era Deus, né? Claro, Deus nunca pode deixar de ser Deus. Mas a Bíblia diz que tudo que ele fez como homem, pelo Espírito. Se ele tivesse feito como Deus, não teria mérito nenhum, né? Claro que Deus não ia pecar, né? Claro que Deus, né, não ia falhar. E como é que a gente poderia imitar, né, Deus? Por isso que a Bíblia diz, tudo que ele fez como homem. E quando ele andou na terra, o que a Bíblia diz? Esse fala com quem tem autoridade. Por quê? Esse fala porque ele vive. Esse fala porque ele é santificado. E a Bíblia diz que ele nunca pecou. Esse fala porque não está debaixo do pecado. A autoridade está ligada à santidade, né? Quando a gente se rende à autoridade do Senhor, a gente tem autoridade aqui na terra.
Existe uma autoridade de conquista que só se vê com santidade, né? Eu acho interessante que lá no Antigo Testamento, né, o sumo sacerdote, ele tinha toda uma vestimenta, né, que era todo um simbolismo, né, que claro que hoje não precisa mais, não estamos mais debaixo da lei, mas a palavra diz que a lei, ela sombra daquilo que viria, ou seja, a lei dava uma ideia para a gente começar a entender aquilo que Deus queria fazer, né? Quando você vê uma sombra de alguma coisa, você tem uma ideia ali, como é que é aquela coisa. Você não vê os detalhes, mas você tem uma ideia, né? E a vestimenta ali do sumo sacerdote, né? Tinha ali um colete, tinha um monte de detalhes que simbolizavam as 12 tribos, tinha um monte de símbolos. Só que na coroa, estava escrito assim, ó, santidade ao Senhor. E a coroa é o símbolo de autoridade, né? Quando você olha alguém com uma coroa, você fala o quê? Isso é um rei, né? Ou é um rei ou é um maluco, né? Se vê alguém na rua com a coroa, você é maluco, porque rei não anda na rua assim, né? Então, se você vê um rei, você reconhece que ele é rei por causa da coroa. E eu não acho que é à toa isso. Na coroa está escrito, santidade ao Senhor. Porque a santidade, a autoridade de rei vem por causa da santidade. Todo mundo de longe olhava. Santidade ao Senhor, na roupa do sumo sacerdote. Sem santidade não há autoridade. E aquele povo todo entrou na terra porque se purificou. E eu quero ler mais um texto aqui em Deuteronômio 11:8. Lemos foi texto hoje, hein, gente? O Luan leu mais a Bíblia hoje do que no ano todo, hein? Já vai marcar 5 dias lá na leitura diária. Hoje já valeu por 5 dias. Sei nem qual foi o dia, não. Uma marca assim. Olha, isso aqui é o mesmo contexto de Josué lá. Eles tinham que entrar na terra, tá? Era um contexto ali de conquista. Obedeçam, portanto, toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes dele, terra onde mana leite e mel. Santidade, gente. Olha, obedeça, segue isso aí para quê? Para que você tenha força, para que você tenha autoridade de conquista. Mesma coisa que Josué falou, olha, purifiquem-se, porque amanhã a gente vai conquistar. Amanhã Deus vai manifestar. O que cabe a nós? Qual é o caminho que a gente está preparando? Se purificar. Poxa, mas é difícil, o que eu tenho que fazer? Vou me inclinar. Não é difícil, né? Por isso que eu fui um pouco didático hoje. Porque eu quero que você entenda, né? Você já foi santificado. Se você está em Cristo Jesus, você já foi santificado. Mas existe um processo. E é nesse processo de transformação que a gente vai experimentar o que Deus tem. É nesse processo que a gente vai começar a conhecer melhor o Senhor. É nesse caminho que a gente vai experimentar as maravilhas do Senhor. Purifique-se, porque amanhã, né, é uma prévia. Eu preciso hoje para que amanhã o Senhor se manifeste. E eu queria que a gente fizesse isso hoje. A gente tem se inclinado nesses dias, né? Alguns fizeram jejum, a gente está aqui, né? A gente está adorando ao Senhor, isso tudo é se inclinar. A gente está estudando a palavra, isso tudo é se inclinar. Eu queria que a gente simplesmente se rendesse ao Senhor, né? O santificar é uma consequência do se arrepender. E Deus é tão lindo que Ele só quer que a gente fale isso. Senhor,
me perdoa. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a única coisa que Ele quer é que a gente fale assim: Senhor, eu fiz isso de errado, eu sei que está errado e eu te peço perdão. E talvez eu não sei nem como vencer isso, mas eu não quero mais fazer isso. Não é tão difícil a gente fazer isso, né? Talvez eu nem queira largar isso, mas eu sei que isso te desagrada, então me ajuda a vencer isso. Isso é o se santificar, gente. Não é você se amarrar, não é amarrar sua cabeça, não é se chicotear. Isso aí não vai dar efeito, isso aí, por quê? Porque isso é uma luta da carne contra a carne. Por isso que a gente fez o jejum, porque o que é o jejum? É eu enfraquecer a minha carne. Passei dificuldade essa semana. Fui treinar um dia, então depois, meu Deus, fica tonto. Estou com a carne fraca. Estou dando lugar ao Espírito. Essa é a importância do jejum. Eu enfraqueço, não é o meu mérito. Senhor, eu me sacrifiquei, agora me abençoa, porque eu fiquei de jejum esses dias. O Senhor sabe como é difícil. Não. É, Senhor, eu me inclino para você. Eu sei que a minha carne é difícil, eu quero enfraquecer ela para que o seu Espírito viva, para que o Senhor me encha, para que o Senhor possa fazer as suas maravilhas. Eu me inclino para o Senhor. Eu queria que a gente tivesse um tempo aqui nessa manhã. Primeiro eu quero fazer uma oração. Depois eu quero fazer 2 apelos. Então eu queria que você aí no seu lugar mesmo, baixe a sua cabeça. Você sabe aquilo que você precisa mudar. E você não precisa confiar em você. O Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio. O Senhor quer fazer maravilhas na sua vida. Como a Cíntia falou aqui, eu creio também, o Senhor quer nos libertar, para que a gente possa viver tudo aquilo que a gente tem. Porque a gente não consegue viver aquilo que o Senhor tem para nós, enquanto a gente é preso, enquanto a gente é escravo do nosso pecado. Amém, Senhor. Vem, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor. Senhor, a sua palavra não volta vazia, ela tem poder por si só, Senhor. Eu sei que é independente de mim, Senhor. Senhor, toca aqui em cada coração, quebra cada cadeia, Senhor. Senhor, cada mentira do inimigo, cada fortaleza da mente, em nome de Jesus, seja quebrado agora, Senhor. Senhor, eu creio que é um tempo de ver os teus filhos, de nos ver livres, Senhor, livre das amarras do pecado, como a gente começou aqui hoje no devocional, Senhor. Livre, Senhor, livre desse peso, Senhor, livre da culpa, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor lança fora, lança no mar do esquecimento o nosso pecado quando a gente se arrepende, Senhor. A gente não precisa mais andar, Senhor, debaixo de culpa, de acusação. O Senhor não nos acusa. A palavra diz que o inimigo é o nosso acusador, Pai. O Senhor nos recebe, Senhor. O Senhor nos recebe, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui hoje possa experimentar, Senhor, das tuas maravilhas nesses dias, Senhor. Das tuas maravilhas nesses dias, Senhor. E agora eu quero fazer o primeiro apelo. Talvez você nunca entrou por essa porta. Essa porta se chama Jesus. O Senhor falou: eu sou a porta. Talvez você nunca teve um encontro real e vivo com esse Senhor. Talvez você já ouviu falar. Talvez ali você tenha uma religião diferente. Talvez você simpatize com Jesus.
Mas existe uma porta de entrada no Senhor, que é simplesmente falar: Senhor, eu quero, eu me inclino para você. Eu quero ver se isso tudo que falam, Senhor, é real. Eu quero te conhecer, Pai. Eu reconheço que eu preciso do Senhor, Pai. E se você é um desses aí, se isso se arde no seu coração, se você tem uma vontade de conhecer esse Deus, se isso faz sentido para você, queria que você levantasse seus braços aí, levantasse seu braço no seu lugar. Só levantar assim, a gente vai orar com você. Amém. Amém. E agora eu quero fazer um segundo apelo, que é para todos nós. Sempre existe algo no nosso coração que precisa ser limpo, precisa ser curado. Esse processo de santificação é um processo que vai até o final, né? A gente aprendeu aqui hoje, até o final da nossa caminhada, o Senhor vai nos limpando, o Senhor vai nos mostrando aquilo que precisa ser mudado. Eu queria que você, se você pudesse, se você se ajoelhasse aí no seu lugar. Se não puder, fique à vontade. Eu quero realmente que a gente consagre a nossa vida ao Senhor, que a gente entregue tudo para Ele, que a gente peça que Ele venha, que Ele faça essa obra. E se você quiser vir aqui na frente também, a gente vai orar por você. Se existe algo que você não tem conseguido vencer sozinho, existe um poder da oração da igreja, a gente vai orar por você. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, vem sobre cada um aqui, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração rendido, um coração quebrantado, Senhor. Senhor, olha aqui cada coração, Senhor. Olha aqui cada coração rendido ao Senhor, Pai. E vem, Senhor, nos limpa, Senhor. Essa obra é sua, não é nossa, Senhor. Mas a gente, Senhor, se inclina para o Senhor, Pai. Cada um aqui se inclina para Ti, Senhor. Para sermos limpos pelo Senhor, purificados pelo Senhor, Pai. Senhor, nos perdoa. Se você for lembrando de alguma coisa aí que tem, que você sabe que não tem agradado ao Senhor, fala o nome da coisa aí. Você com Deus, não é para mim. Se arrependa mesmo, peça que o Senhor te limpe. Traga a luz do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós somos falhos, nós somos fracos, Senhor. Mas graças a Deus pelo Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo, Senhor, graças a Deus pela sua graça que nos capacita a continuar, Senhor. Perdoa cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Me perdoa, Senhor. Senhor, porque tantas vezes, Senhor, o bem que nós queremos não fazemos, mas o mal, esse sim nós fazemos, Senhor. Mas, Senhor, muito obrigado pela sua graça, Senhor, que nos capacita a fazer a tua vontade, Senhor. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor aqui hoje, nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Vem sobre cada um aqui, Senhor. Vem sobre cada um aqui, Senhor. Profetiza um novo tempo, Senhor. Que o Senhor se manifeste nesses dias, que haja manifestação do teu poder, da tua graça, que haja libertação em nome de Jesus. Libertação, Senhor. Que toda mentira do inimigo, toda fortaleza da mente seja quebrada agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós tiramos as pedras do caminho, Senhor, para que o Senhor venha, para que o Senhor se manifeste no nosso meio, Senhor, para que a tua glória venha, Senhor. Esse, Senhor, é a nossa direção do retiro. Nós tiramos a pedra para que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Disposto estou a entrar
no santíssimo lugar. Eu sei que não sou digno, Pai, quero tanto entrar e te adorar. Eu sei que não sou digno, deixa-me levar o sacrifício em teu altar. Humilhar, eu sei que não sou digno. Eu quero me lavar, tuas fontes me banhar, me disposto estou a entrar no santíssimo lugar. Eu sei que não sou digno, Pai, quero tanto entrar e te adorar. Sei que não sou digno, deixa-me levar o sacrifício em teu altar e me humilhar. Eu sei que não sou digno, eu quero me lavar, tuas fontes me banhar, me purificar. Continua a tua obra em nós, Senhor, nos limpando, nos purificando, Senhor, nos curando, Senhor, nos transformando, Pai. O preparar o caminho, ele começa com a limpeza, né? E é isso que o Hugo estava falando aqui, né? Quando essa palavra vinha no meio do povo de Deus, ele tinha os dois sentidos. Uma limpeza genérica ali, né? Limpa esse lugar, esse chão está muito sujo, né? E agora limpa o coração, né? Então tem tudo a ver. Ontem a gente chegou mais cedo aqui, vários irmãos e irmãs saíram limpando tudo que é quarto, tudo que é lugar. Vamos preparar, vamos deixar tudo mais limpo possível, né? Se alguém não achar bonito, a gente não tem o que fazer, mas limpo vai ficar.
Que seja assim no nosso coração, né? Não importa como os outros estão vendo, o que os outros estão vendo, mas que a minha inclinação seja para o Espírito, e que o meu olhar seja para mim mesmo. Senhor, limpa,